Deus, por tua vida. Saúdo a você e a sua casa com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nesse tempo precioso quero mais uma vez compartilhar com você da parte do Senhor Jesus uma reflexão sobre a vida humana e a palavra de Deus. Normalmente a gente gosta de ler as Escrituras, né? Mas algumas vezes a gente tem uma dificuldade de entender que ela se aplica à vida, né, humana. Naturalmente, a vida eterna, que um dia vamos desfrutar na graça e na presença do nosso Senhor e Salvador. Esse dia vai ser glorioso, mas enquanto isso nós desfrutamos, né, da graça e da presença do Senhor Jesus nesse mundo terreno, né? E eu quero ler com você aí um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, e versos de número 10 e 16. Diz assim a Palavra de Deus. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? No verso de número 16, o Senhor Jesus, né, entre as respostas que ele deu, está escrito: bem-aventurados, porém, vossos olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. E com essa fala, então, o Senhor Jesus chama, né, a seus discípulos de felizes ou de bem-aventurados, né? E eu quero lembrar você, né, nesse tempo aqui precioso, que você com toda certeza é um bem-aventurado, né? Você tem com toda certeza aí encontrado felicidade, né? A palavra de Deus fala aqui para nós, né, que os discípulos, nesses 2 versos que lemos, têm a felicidade de ouvir, né, de ver a palavra de Deus. E falar sobre ouvir e ver nesse tempo, para a gente não ser exclusivo, né? Quero dizer que hoje tem muitas maneiras de se ver e de se ouvir. Aqui quando o Senhor Jesus fala, ele não está falando exatamente de ouvidos, né, físicos, nem de olhos físicos. Ele com toda certeza está falando de olhos, ouvidos espirituais. E hoje se for falar do sentido físico, nós temos aí, né, diversas maneiras que alguém pode ouvir, né, Deus falar pela sua palavra. Temos Bíblias aí escritas em braille e temos diversos recursos que Deus tem provido, preparado para cada um de nós. Além disso, né, nós sabemos que Deus tem aí os seus discípulos, né, que também podem gravar áudios, vídeos, enfim, e abençoar, né, outros, assim como também é abençoado enquanto medita, enquanto reflete, né, sobre a palavra, enquanto pensa sobre a palavra. E aí eu quero então, voltando ao texto, né, lembrar da felicidade. O Senhor Jesus foi questionado, né, pelos seus discípulos. E discípulo é sempre, né, lembrando, né, discípulo é aquele que sempre anda com Jesus. Com toda certeza vai ter alguns questionamentos que a gente precisa e pode fazer para ele, né? Tem dúvidas. Nesse caso aqui os discípulos perguntaram por que as parábolas, né? E ele responde depois nesse texto aqui. Não vou compartilhar exatamente, né, o contexto das respostas, mas eu quero me ater, né, a esse momento aqui da felicidade, tá? Então, algumas vezes a gente tem, mesmo sendo discípulos, algumas dúvidas, né? E a gente tem mesmo como discípulo ou como discípula algum questionamento a fazer ao Senhor Jesus. E ele não nos repreende por isso, nem nos deixa, né,
sem uma resposta. O Senhor Jesus, todas as vezes que nós temos dificuldade, sendo discípulos, né? Lembrando bem a questão do ser discípulo, né? Hoje em dia está muito comum a gente ver aí grupos de discipulado, grupos disso, grupos daquilo, só que muitas vezes, né, o que a gente vê nesses grupos, o ensino é tão diferente da palavra de Deus, né? O que é um discípulo do Senhor Jesus? É aquele que caminha com Ele, que anda com Ele, né? Que, segundo aqui a Escritura, né, que está nesse contexto aí, é aquele que dá ouvidos, né, à sua palavra. E tem muitos preceitos do Senhor Jesus que a gente deveria ouvir melhor, até como discípulo, né? Ouvir melhor, né? Até como discípulo. Mas a dificuldade maior, né, tem aquele que não consegue ver e aquele que não consegue ouvir. Então, esse precisa da parábola do Senhor Jesus para fazê-lo pensar, refletir, né, sobre aquilo que ele tem que fazer, né? Como eu sempre digo, a palavra de Deus não é algo só para ter guardado lá no coração como objeto, né, que a gente guarda no armário, no guarda-roupa, mas é algo que tem que estar guardado para ser utilizado no momento certo, né? E aí a gente vai ouvir aí várias parábolas, uma delas é a do tesouro, né? Que quando a gente guarda, né, o bom tesouro, quando a gente enfia a mão lá no baú para tirar, a primeira coisa que sai é coisa boa. Agora, quando a gente guarda coisa ruim, quando a gente mete a mão no tesouro, né, mesmo sendo discípulo do Senhor, mesmo sendo, né, algumas vezes, digamos, já conhecedor, né, da mensagem, do Evangelho, da palavra do Senhor, a gente encontra dificuldade. Mas o fato é que assim, né, o Senhor Jesus diz que você que está aqui comigo, que com toda certeza está interessado não naquilo que o pastor Edésio pensa, não naquilo que o pastor Edésio vai ensinar, né, para uma mensagem de autoajuda, para ajudar você a vencer, não, mas para ensinar você a confiar no Senhor e a vencer ouvindo a voz dele, lendo a palavra dele. É esse, né? Então, aqui, esse tempo que eu dedico é para isso, tá? E eu quero voltar, então, na reflexão que estávamos fazendo. Quando eu tenho ouvidos, né, e consigo ouvi-lo, quando eu consigo ver, né, aqueles ensinamentos preciosos do Senhor Jesus e eles direcionam a minha vida, eu fico muito feliz. E você que está aqui também comigo, com toda certeza, pode ficar feliz quando você ouve e pratica, né, e consegue ver e consegue discernir, né, com entendimento os ensinamentos do Senhor para esse tempo aqui tão tumultuado. Você que é feliz, meu irmão. Mas o Evangelho está tão confuso hoje e é nesse sentido que eu quero me ater, tá? Para que você não fique infeliz, mesmo ouvindo a palavra de Deus, para que você não fique cego, mesmo vendo, né, lendo a palavra de Deus, porque os nossos ouvidos e os nossos olhos, né, ouvem tanta coisa que se mistura, né, nesse tempo aqui tão confuso com a palavra de Deus. Mas eu quero orar para você, com você, né, e por você, para que você continue sendo feliz. Você que já tem ouvido a palavra de Deus e Deus tem mudado as coisas na sua vida, com toda certeza Deus tem ainda mudanças a fazer e a felicidade está nisso, né? Em ouvir a palavra de Deus, em ver, né, na palavra de Deus, seja ela por braille, por vídeo, enfim, pela ação do Espírito, né? Hoje em dia todo mundo fala da ação do Espírito e muita gente fala do Espírito, mas poucas pessoas, né, bem poucas pessoas conseguem entender, né, exatamente, se tem dificuldade de entender a ação do Espírito, que dirá de ouvir a sua voz, né? Eu quero então, nesse tempo aqui, orar com você. Eu sei que você já tem conseguido aí discernimento para entender o certo e o errado da vontade de Deus, ou você também que não tem esse discernimento, que não consegue, você que talvez leia a palavra e diz: Senhor, eu não consigo entender nada.
pode acontecer de estar nessa parábola aqui, né? A parábola fala de solo duro, de solo rochoso, de muitos, né, de muitas interferências que vêm e que nos impedem de ver e de ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar com você nesse tempo aqui precioso. Eu sei que talvez você gostaria que eu desse uma direção para a sua vida, ou talvez até que você gostaria de ouvir Deus falar sobre uma dificuldade na sua vida. Deus faz isso sim, mas Ele quer falar diretamente com você. Então, feliz feliz é você quando ouve e quando vê a palavra de Deus. Eu quero orar. Se você encontra dificuldade de orar, de buscar a Deus, de falar com Ele, de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, às vezes a gente ouve tanta gente e, com sinceridade, meu irmão, hoje os nossos dias têm sido complicados e tem muita gente, infelizmente, que não compartilha a palavra de Deus, né? Até fala com muito amor, com muito, né? É muito meloso no falar, né? Mas a gente não pode se esquecer que a palavra de Deus às vezes é dura conosco e ela também traz, como diz aqui o texto, felicidade por ouvir e por ver. Amém? Quero orar com você, você que tem dificuldade de ver ou de ouvir a voz de Deus. Ele quer falar com você. Ele não precisa do pastor Edésio, do apóstolo Cicrano, do bispo fulano. Ele pode até usar os irmãos, mas ele quer falar diretamente com você e você precisa aprender a ouvi-lo, porque, como disse ele aqui aos discípulos, a felicidade grande é quando a gente consegue ouvi-lo e vê-lo. Amém? Você pode orar comigo? Pai, a tua palavra nesse tempo aqui tem falado ao meu coração, Deus, da dificuldade que mesmo sendo discípulos, ó Deus, às vezes encontramos de ver o Senhor, de ouvir o Senhor de forma mais clara, Pai. Então, ajuda-nos a compreender, Pai, nesse tempo tão difícil, a entender, ó Deus, a tua palavra que traz felicidade, que traz bênção, ó Deus, que traz, sim, prosperidade em todas as áreas, ó Deus, que traz aí crescimento em todas as áreas. Pai, ajuda também a teu filho, Pai, a nosso irmão, nossa irmã que estão aí nos ouvindo e que tem encontrado dificuldade nesse tempo aqui de entender a Escritura, ó Pai, de ouvir, Senhor. Derrama sobre ele, sobre ela, o teu Espírito, Pai, que capacita, Pai, abre também os nossos olhos espirituais para que a gente consiga, ó Pai, ver no Senhor, Deus, a direção para a nossa vida. Nos ajuda, ó Deus, não nos deixa ser enganado, como diz aqui a tua palavra, ó Deus, muitas vezes o diabo rouba, Senhor, aquela palavra que ia produzir uma semente, que ia produzir um fruto, ó Deus, abençoador, o diabo rouba isso, Pai. Então, não deixa, Senhor, não permita que Satanás e os seus demônios venham roubar, Pai, a tua palavra do nosso coração. Pai, também quero, nesse tempo aqui, clamar, ó Deus, sobre a vida daquele que tem um coração endurecido, Pai, e que não consegue ouvir a tua palavra por conta da dureza, Deus. Então, Pai, derrama aí do bálsamo do teu Espírito, Deus, cura esse coração, Pai, sara, Senhor, essa vida, ó Deus, e dá a teu filho e a tua filha, Deus, o privilégio de ser feliz, de ser bem-aventurado, como diz essa tua palavra, ó Deus. Nesse momento é o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe muito, muito, muito. E que você possa sempre ser esse bem-aventurado, esse homem e essa mulher feliz que consegue ouvir e discernir a palavra de Deus. Deus te abençoe.